Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando uma diária do Amar em São Paulo. Esse programa que é meu segundo filho, que eu e a minha equipe de meninas lindas fazemos com amor, com empenho. Esse trabalho, fazer um trabalho como o Amar, mexe muito com a vida da gente, porque a gente sabe que essas pessoas vêm aqui para ter um lugar de fala, para contar suas dores, sua superação, e a gente consegue dar voz a tantas e tantas mães. Por isso, para continuar esse trabalho lindo, a gente precisa de um patrocínio. Se você quer apoiar esse programa, se você tem interesse em fazer esse trabalho, um propósito que ressoe com o nosso, manda um e-mail para Malu no amarmaternidade@gmail.com. A seguir, vocês vão assistir a história da Thaís, mãe do Tony, que criou um instituto, que é a coisa mais linda para ajudar as mães de filhos atípicos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveita e se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente. É só fazer um login e tá inscrito. Se você gosta de ver bastidores, chegada dos convidados, o que a gente faz aqui por trás das câmeras, entra lá no meu Instagram, @marianakupfer, interage por lá comigo. Um beijo! Durante o tempo na UTI, vi muitas mães se perderem na dor e no desespero. Decidi que não me abandonaria e faria o possível para ajudar outras mães a não se abandonarem também. A criação do Instituto Mãe do Tony veio desse desejo de transformar dor em força e esperança, proporcionando às mães atípicas ferramentas para sobreviverem e prosperarem. No Amar de hoje, vamos conversar com a Thaís Ávila, mãe do Tony, um menino de 8 anos com uma história de superação e milagres. Tony recebeu o diagnóstico que teria uma vida vegetativa após ter uma convulsão com poucos dias de vida. Após muitas internações e cirurgias, Tony está evoluindo cada vez mais. Thaís vai compartilhar conosco sua jornada desde a gravidez até a criação do Instituto Mãe do Tony, uma iniciativa que ajuda outras mães a lidarem com as dificuldades da maternidade atípica. Thaís, obrigada pela sua participação no programa. Que legal a tua história e o teu propósito. Obrigada, Marina. Eu tô tão feliz, Mariana. Eu fico muito feliz. É um privilégio estar aqui contando a minha história e ser uma história de superação, porque desde o início, desde o primeiro momento, o que a gente achava que não ia ser uma história de superação, ia ser uma história de muita tristeza. Você pode contar como é que foi quando você ficou grávida do Tony? Se correu tudo bem, você fez o pré-natal? Queria saber dessa etapa lá atrás. Olha, voltando lá atrás, foi uma gravidez absolutamente normal. Eu tive um pré-natal perfeito. Fiz até mais ultrassons do que eram os necessários, porque a gente quer ver o nenê. Eu tive realmente uma gravidez muito normal, né? É uma palavra que, para as mães atípicas, é uma palavra que se torna assustadora depois. Mas eu tive uma gravidez típica. E como é que foram os primeiros dias de vida do Tony? Foram um sonho. Se não tivesse existido esses 9 dias, talvez eu não estivesse aqui para contar a minha história. Coloquei um círculo em torno desses 9 dias e eu me refugiei dentro desses 9 dias, porque foram dias maravilhosos. Ele mamava, ele dormia. Bom, você é mãe, você sabe, aquele cheirinho de recém-nascido, aquela coisa maravilhosa. Thaís, no 9º dia de vida, você percebeu que o Tony tinha uns movimentos repetitivos e que talvez teu instinto de mãe te falou que tinha algo errado. O que você percebeu? Eu tava dando de mamar pra ele e ele fez um movimento repetitivo com a cabeça. Eu peguei, passei a mão no celular e filmei ele. E mandei pra uma amiga que é neonatologista. E ela falou, Thaís, isso é uma convulsão. E você tem que ir pro serviço agora. Serviço? Pro hospital. Pro hospital. E eu, imagino, assim, é surreal. Mariana, é algo que eu não desejo pro meu pior inimigo. Eu falei, gente, não é possível. Entrei num estado de choque. Um choque horroroso. Levamos para o hospital. A equipe de atendimento não sabia muito bem o que fazer, porque ele não estava, de fato, convulsionando. Sim, naquele momento, né? Entendeu? Ele estava bem. Sim. Então, veio o primeiro choque. Mas no momento que ele convulsionou, na hora que você estava amamentando, você fez alguma coisa? Ele parou, ele convulsionou e parou. Ele convulsionou, assim, e soltou o corpinho e desmaiou. Olharam o vídeo e falaram, vamos fazer exames nele, porque isso é uma convulsão. Foi tudo muito rápido. A gente entrou no hospital numa quinta-noite. No sábado de manhã já veio o diagnóstico que ele ia vegetar pro resto da vida. Pra mim é pior que a morte. Ouvi que o teu filho vai crescer no leito, essa foi uma frase que o médico falou
seu filho vai crescer no leito. E eu falei pro médico, eu não aceito esse diagnóstico. Meu filho vai viver, meu filho vai ter vida. Daquele momento do PS, ele já ficou internado? Queria que você contasse como é que foi, né, esse processo, os maiores desafios que você enfrentou nesse período, Thaís. Os desafios são desafios que nascem da simplicidade, porque são desafios de autocuidado, são desafios de não se abandonar. O meu maior desafio era não me abandonar naquela dor. Então, eu tinha dentro de mim muito claro que eu tinha que dar conta daquilo. Então, a gente entrou na quinta-feira à noite, na sexta passamos o dia fazendo exames, no sábado de manhã eu dei o último mamá dele e ele entrou para fazer a ressonância magnética. E na ressonância, põe a criança para dormir, anestesia. Foi a última vez que eu vi meu filho acordado em quase 4 meses. Coma total mesmo, ele ficou 60 dias. Coma total, cuidados paliativos. E qual era o diagnóstico? O diagnóstico era má formação no cérebro do lado esquerdo. Extenso, profundo. Isso nunca apareceu no teu pré-natal? Nada. Mariana, nada. Pré-natal perfeito. Tanto que eu tive o parto normal humanizado. Se eles tivessem visto alguma coisa, eles teriam me encaminhado para uma cesárea, para uma estrutura. Nada. Foi tudo assim, um negócio muito louco. Invisível mesmo. Não tem a caraminhola do cérebro, ela não é assim. A do Tony, em alguns lugares engrossava, em outros afinava. Outros engrossava, outros afinava. Imagina ver isso dentro. Não tem como. Não teria como. Eu li aqui, achei muito interessante, estava lendo a tua história, você passou a se espiritualizar nesse período que ele ficou na UTI, foram muitos meses. Como é que a fé influenciou a tua força e resiliência nesse período, Thaís? No sábado ele veio com o diagnóstico, ó, ele vai vegetar. No sábado à noite me levaram embora do hospital, minha mãe ficou para dormir com o Antônio, porque eu não tinha condição, com o diagnóstico em mãos, surtei. E aí o meu marido me levou para casa, eu fui para casa, no domingo de manhã eu acordei e falei, me leva para a igreja. Uma pessoa que nunca foi para a igreja, nunca, não acreditava direito em Deus, mas ali naquele momento eu falei, eu quero ir para a igreja e eu quero Deus na minha vida, porque sem Deus eu não vou dar conta disso aqui. Thaís, o Tony passou por várias cirurgias e intervenções quando ele estava na UTI, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse procedimento e como ele foi reagindo a tudo isso. A partir do momento desse diagnóstico de vegetar em vida, né? Eles colocaram ele em coma para proteger o cérebro dele, que estava convulsionando sem parar, porque daí a gente descobriu que ele estava convulsionando desde que ele nasceu. Traqueostomia, sonda, eles colocaram um colchãozinho aquecido no bercinho dele, para segurar a temperatura dele. Então ele foi assim durante 54 dias, 2 meses. E aí com 54 dias, esse médico que deu o diagnóstico, ele falou assim, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu passei para várias equipes o caso dele e estamos esperando. E aí um cirurgião retornou esse contato e falou, já que ele está morto, porque ele estava como morto, já que ele está morto e que a gente não tem nada para onde ir, vamos tentar operar ele. Eu sempre soube, dentro de mim eu tinha muito claro que era uma cirurgia que ia salvar ele. Mas ele era muito pequenininho e ele tinha risco de sangrar até morrer na cirurgia. Na consulta médica, o médico olhou pra nós e falou assim, vocês já assistiram o filme Mãos Talentosas no Netflix? Eu falei, gente, nunca vi numa consulta médica médico falar de filme? Ele falou, nesse filme, o médico inventa uma cirurgia, um jeito de operar, que ele congela o sangue da criança e o sangue fica como de milkshake, então ele corre devagarzinho na veia. E ele falou, eu vou congelar o sangue dele e aí quando eu abrir a cabeça dele, ele não vai sangrar tudo de uma vez. Ele vai sangrar devagarzinho. Então a gente vai conseguir operar, tirar a malformação. Bom, como você falou aqui, a cirurgia dele foi um procedimento muito complexo, né? Foi. Inspirado nas técnicas descritas no filme Mãos Talentosas, que é um filme bem antigo da Netflix, né? Você pode explicar como é que foi essa experiência e o que passou pela tua mente nesse momento, Thaís? Ai, olha, foi muito louco, assim. Olhando pra... Eu tenho muita gratidão pela vida desse médico, né? Conforme foi chegando perto da cirurgia, que eu fui começando a pesquisar, porque demorou. Ele contou da cirurgia para nós no dia 28 de dezembro e foi feita a cirurgia no dia 16. Então a gente teve ali
15, 16 dias pra mastigar aquilo, porque o Tony precisava ganhar peso antes da cirurgia. Um dia antes da cirurgia, faltou um equipamento no hospital pra cirurgia. Vocês vão precisar ligar para outros hospitais. E aí meu marido foi ver isso. E eu entrei dentro do quarto, ergui os 2 braços e falei: Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor agora precisa. A gente precisa desse equipamento. E aí esse equipamento veio de um outro hospital. Ele entrou no centro cirúrgico 7 horas da manhã e saiu às 17 horas. Ele ficou quase 12 horas em cirurgia. Todos os nossos amigos e familiares foram até o hospital e doaram sangue, porque ele precisava de sangue. Foi a maior doação particular do hospital. Nossa, que até demais. hoje, para uma pessoa, sem ser empresarial, para uma pessoa até hoje foi a maior Que doação legal. de sangue. Porque ele precisava de meia bolsa, porque ele era desse tamanhozinho. Nós doamos 35 bolsas Que de sangue ótimo. naquele dia. E foi uma coisa muito linda. O dia da cirurgia foi um dia muito lindo. Foi um dia que a gente ficou numa sala de espera como essa que a gente tá agora, com toda a nossa família, conversando e contando coisas. E eu fiquei o tempo todo ali no meio deles. Quais foram os momentos mais difíceis e os mais gratificantes na recuperação do Tony, Thaís? O momento mais difícil foi o momento que o médico falou que tinha sido, tudo que estava acontecendo tinha sido por causa do parto normal, antes do diagnóstico. A culpa, ainda sem Deus? Falei pra mim mesma, se isso viesse confirmar, eu vou retirar minha própria vida. Esse foi o pior momento. Definitivamente o pior momento. Quando eu soube que não era minha culpa, eu virei outra pessoa. Thaís, hoje o Tony tá em home care. Home care. Quais são as rotinas diárias de vocês e as maiores conquistas que ele alcançou? O Tony era pra ser uma criança que não respiraria sozinha, que não comeria sozinha, que comeria por sonda, né? Teria sondinha. Ele come sozinho. Ele fica em pé. Ele não caminha, mas ele fica em pé. Ele dança. Ele escolhe as coisas que ele quer assistir na televisão. Então ele tem os filmes favoritos dele, as músicas favoritas dele. Ele é uma criança que ama viajar de carro, adora uma viagem de carro com ele mesmo. E ele não ama viajar de carro pra ficar no tablet, no celular, não. Ele gosta de olhar a paisagem, Que ver fofo. a vida. Ele é uma criança com vida. E isso é maravilhoso pra nós. Ele faz clínica, ele faz reabilitação total, ele faz todos os tratamentos de reabilitação, fono, físio, TO, faz piscina também. A piscina foi essencial pra ele, porque ele é paralisado do lado direito, né? Ele perdeu o lado esquerdo do cérebro. Foi retirado o lado esquerdo do cérebro. Então ele perdeu os movimentos do lado direito. A piscina traz uma consciência pro lado direito que foi remontando pra ele mesmo o lado direito dele mesmo, entendeu? E a piscina foi essencial no tratamento. E ele vai pra escola também. Thaís, durante a permanência do Tony na UTI, que foram alguns meses, você notou que muitas mães se anulavam, esqueciam delas só para cuidar dos filhos. E pensando em dar maior apoio para essas mulheres, você teve a ideia de criar o Instituto Mãe do Tony. Eu queria que você contasse quais são os principais objetivos e atividades da instituição. O Instituto Mãe do Tony é uma ONG, não tem fins lucrativos, e hoje em dia, graças a Deus, se autossustenta. Tem como objetivo principal ser rede de apoio das mães que vivem o que eu vivo, porque eu tenho muita rede de apoio, Mariana. Eu tenho minha irmã, eu tenho minha mãe, eu tenho as enfermeiras, eu tenho meu marido. Eu comecei a ver que existem mães que não conseguem limpar a própria casa, porque estão com a criança ali precisando olhar a criança. Então o Instituto Mãe do Tony, ele basicamente ele dá 3 serviços. Ele faz faxina de graça. Você pega, você contrata pessoas e elas limpam a casa dessas mães Isso. sem custo. Sem custo. Isso o Instituto custeia. O Instituto Que custeia. legal. A gente dá alguns tipos de carona, isso eu faço um pouco mais personalizado, isso é algo que eu faço mesmo. Tipo, que precisa levar o filho para o hospital para fazer tratamento. Ou, de repente, para uma uma físio, consulta, tá. uma físio. Porque algumas crianças não se dão bem em Ubers. Mas se a mãe consegue pegar um Uber, a gente paga o Uber. Que daí também é um jeito de fazer crescer mais. Tá bom. E o terceiro serviço, que foi uma surpresa pra mim quando eu lancei o Instituto, que eu não achei que esse serviço fosse ser o nosso carro-chefe, mas é o nosso carro-chefe,
é a psicoterapia gratuita. A psicoterapia gratuita, ela é feita por voluntários. A minha irmã é voluntária do nosso instituto. Você é psicóloga? Que legal. Sim. E ela atende, ela e outros voluntários, 2 ou 1 mãe por semana, online. Então essa mãe, ela faz a terapia dela, ela tem o lugar de fala dela, de escuta dela, um lugar onde ela consegue se desenvolver ali, a saúde mental dela, de graça, totalmente de graça. As mães pedem muito mais terapia do que faxina e do que carona. Que legal. Elas gostam muito mais Claro. do serviço da terapia. Como é que as mães, elas vão lá no instituto, elas entram em contato com você por e-mail? Por e-mail. E aí falam do caso do filho, aí você fala, vem conversar comigo. Na verdade, o Instituto, eu gosto muito dessa parte da formação do Instituto. Você não precisa contar do seu filho, você não precisa falar nada da sua vida, você não precisa comprovar que você não consegue pagar a sua faxina. institutomãedotone@gmail.com dizendo: eu sou mãe atípica e eu preciso de ajuda. Ajuda. Não precisa contar a sua história, você não precisa se expor. Você só manda. Aí, lá na ajuda, se você quiser dizer, eu preciso da terapia, eu preciso da faxina, eu preciso de uma carona, ou deixar seu celular, o que você achar melhor no teu momento, a gente entra em contato com você e... Mas acaba que depois você acaba criando um vínculo, claro, conhecendo essas mães, né? Claro, Óbvio, eu tenho muitas mães que se tornam voluntárias depois. A nossa renda do Instituto, ela é totalmente feita por doações e venda de produtos, porque eu sou designer, então pra mim é muito fácil fazer produto. A Baleia, o Tony, quando ele ficou na UTI, ele ficava sem roupinha, porque o bebê de UTI fica sem roupinha, ele fica só de fralda. E a psicóloga do hospital vinha me atender. E aí um dia eu falei pra ela, eu não consigo ver meu filho, porque ele tava embaixo de cabos. Ela olhou pra mim e ela falou assim, o que você consegue ver? E eu olhei pra dentro do berço e os fios contornados dava pra ver certinho uma baleia. Eu falei, eu consigo ver uma baleia. Ela olhou pra mim e falou, então foca na baleia. E ficou. Os baleeiros no Oriente caçam baleias mãe. Eles atravessam o arpão nos filhotes. Nossa. E a mãe baleia, mesmo sabendo que o filhote dela tá condenado, ela fica do lado do filhote. E é aí que eles pegam a baleia mãe. E o símbolo do Instituto se tornou a baleia mãe que não sai do lado da baleia filhote. Que amor. Mesmo sabendo que os dois vão sofrer um monte. O meu sonho é que quando uma mãe de UTI seja internada, que alguém dê uma baleinha pra ela. Que vire o nosso símbolo, que vire o símbolo da mãe de UTI. Resista como uma baleia. Fique do lado do teu filho, como uma baleia fica. Até o final, se for necessário. Thaís, pra gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para as outras mães que estão passando por situações, ou passaram por situações similares à sua? Como que elas podem encontrar força, esperança nesses momentos tão difíceis? O autocuidado, né? O princípio da máscara de oxigênio. Ponha a máscara de oxigênio em você antes de ajudar a pessoa que precisa de ajuda, seja uma criança, um idoso ou uma pessoa com deficiência que está ao seu lado. Quando você precisa cuidar de alguém, você precisa se cuidar primeiro. Então, não se abandonar é essencial para o cuidado. Só que oxigênio para você é diferente de oxigênio para mim. Mapear o que é oxigênio para cada pessoa, você saber o seu próprio oxigênio, é essencial para você cuidar de uma pessoa que precisa de cuidados. Seja o seu filho, seja um familiar, não importa a pessoa que precisa de cuidados, mas você precisa encontrar o seu cuidado principal. Então, para mim, eu preciso fazer minha terapia, eu preciso fazer minha unha. Encontrar oxigênio na rotina brutal da UTI, da maternidade atípica, é essencial. Thaís, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? O descontrole. Maternidade é uma chuva que qualquer coisa pode acontecer quando você entra para se molhar. Cara, eu tenho uma amiga que ela fala uma frase de lucidez. Ela fala, até agora eu sou mãe típica. Olha que lucidez, o nenê dela tem 2 anos. Porque você tá na maternidade. Você não sabe o que vai acontecer. A maternidade, ela é o descontrole. Ela é o descontrole.
Thaís, obrigada por ter vindo dividir a história do Obrigada. Tony. Adorei meus presentes. Boa sorte no Instituto. Muito lindo esse trabalho que você faz. A gente vai mostrar aqui. Obrigada. Obrigada Boa a sorte, vocês. que seja uma caminhada leve e de alegrias para vocês. Amém. E oxigênio. Isso aí. Muito oxigênio.